Eis que vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Veja que Jesus está pedindo para nós irmos para o meio dos lobos. A gente sabe que um lobo, ele é muito feroz e ele pode até devorar o cordeiro. Jesus está pedindo para a gente ir para o meio dos lobos. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. São Cirilo de Alexandria, ele diz algo muito interessante sobre esta questão. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Preste atenção. Como então ele ordena que os santos apóstolos, que são homens inocentes e ovelhas, procurem a companhia de lobos e vão até eles voluntariamente? Então veja, o questionamento é: como que Jesus está pedindo para uma ovelha ir para o meio dos lobos? Isso é perigoso. Um lobo pode devorar a ovelha. Não é um perigo evidente? Não estão eles postos como uma presa fácil para os seus ataques? Ou seja, se eu for como um cordeiro, como uma ovelha, para o meio dos lobos, eu vou ser uma presa fácil? Mas veja, quem está pedindo para o cordeiro ir para o meio dos lobos? Jesus. Não estão eles postos como uma presa fácil para os seus ataques? São Cirilo de Alexandria continua: como uma ovelha pode prevalecer contra um lobo? Como uma ovelha pode prevalecer contra um lobo? Como alguém tão pacífico pode vencer a velocidade das bestas de rapina? Então, como que uma ovelha tão pacífica, tão inocente, pode vencer um lobo? Sim, ele diz: pois todos me têm como Senhor, pastor, pequenos e grandes, povo e príncipes, mestres e discípulos. Eu estarei convosco, ajudar-vos-ei e livrar-vos-ei de todo mal. Eu domarei as feras selvagens. Então o que São Cirilo de Alexandria está entendendo? Se Deus está pedindo para a ovelha ir para o meio dos lobos, é porque Ele vai dar a graça de domar esses lobos. Ou seja, a ovelha não vai ser vencida, o cordeiro não vai ser vencido. Transformarei lobos em ovelhas e farei com que os perseguidores se tornem ajudantes dos perseguidos. Quando Jesus pede para o cordeiro ir até o lobo, é porque Jesus quer que este lobo deixe de ser lobo. Deus quer transformar este.
Veja, na história da igreja, quantos foram os perseguidores dos apóstolos, quantos foram os perseguidores dos cristãos. E, portanto, o que era um perseguidor? Ele quer devorar a fé, ele quer devorar a fé. Então, Jesus está dizendo, olha, vai ter muita gente que é como um lobo, ele quer devorar a fé, ele quer devorar as pessoas que têm fé. Então ele é o perseguidor, ele quer destruir. Você lembra de uma pessoa como essa? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Nós vamos falar de um lobo agora, mas que foi transformado em ovelha. Olha que bonito. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Paulo apóstolo. De lobo, ele se tornou uma ovelha. De perseguidor, ele passou a ser um cristão. Amado irmão e amada irmã, quando Jesus pede para você, como um cordeiro, ir atrás dos lobos, não é para você ser devorado, mas é para que, com a graça de Deus e com a força de Deus, os lobos se convertam em ovelhas. Amém. Coloca aqui nos comentários: transformarei lobos em ovelhas. Transformarei lobos em ovelhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.